Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o verso 11. Ao Jonas, está no quartel ainda, já terminou. E cadê o ator? Eu esqueci o nome dele. O Paulo Vitor. Certo. Capítulo 3, versículo 7, livro de Apocalipse, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu contar uma história para vocês. 3 séculos antes de Cristo, havia um rei por nome de Átalo. E Átalo era um jovem bonito, formoso, muito inteligente. E ele vivia em uma cidade vizinha na Ásia Menor, proximamente à cidade de Pérgamo, e depois ele circulou por Tiatira. Só que um terremoto existiu na cidade de Pérgamo antes de Cristo, que devastou a cidade. E devastou também a cidade de Filadélfia, que até então não recebeu esse nome de Filadélfia. Átalo, ele foi e começou a circular pelas ruínas da antiga cidade de Filadélfia, que até então não tinha nome, estava devastada. E ele tinha um irmão por nome de Eumenes, e eles tinham uma afinidade muito grande e começaram a reconstruir a cidade. A cidade estava no pó. E Átalo agora, ele começa a ganhar fama nas cidades vizinhas. Átalo está reconstruindo a cidade. Átalo está agora reconstruindo a cidade em que o terremoto devastou tudo. E ele começou a reconstruir, ganhou fama nas cidades vizinhas. E por que não dizer, em toda a Ásia Menor. E diz a tradição histórica que Átalo morre. Enquanto ele estava doente, o seu irmão Eumenes, que tanto o amava, começou a olhar para a cidade e disse: se meu irmão morrer, eu vou homenagear o meu irmão, eu vou dar um nome a esta cidade. E Átalo morreu. Quando Átalo morre, a cidade começa a chorar, os moradores começaram a prantear, porque ele tinha uma influência e um carisma muito grande. E começou agora Eumenes a homenagear o irmão, e deu o nome da cidade de Amor Fraternal, que significa Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É uma homenagem a Átalo, irmão de Eumenes. O tempo vai passar, e agora essa cidade ela vai crescer. Mas quando surge o Império Romano, que o Império Romano passa a ser uma potência mundial, começa a enfraquecer as bases da cidade. E como Roma tinha um panteão dos deuses, o Império Romano era politeístas, adoravam vários deuses, começaram a implantar na cidade de Filadélfia várias divindades, vários deuses. E por onde alguém circulava, encontrava uma divindade pagã romana. E começou agora a cidade se enfraquecer e a encolher.
uma cidade que perdeu as suas forças, perderam o amor fraternal, perderam tudo. O cristianismo vai adentrar na cidade no século I. Quando o cristianismo entra na cidade no século I, precisamente no ano 60, 70 depois de Cristo, os irmãos sabem muito bem da história, que por volta do ano 70, a maioria dos apóstolos já haviam sido martirizados. Só restava um, por nome de João, que estava vivo, que foi o único que morreu de morte natural. João, ele partiu para a cidade de Éfeso, que ficava justamente numa rota que dava acesso à cidade de Filadélfia. Quando João está na cidade de Éfeso, sobe a um homem num trono imperial de Roma, um jovem, bonito, formoso, por nome de Flávio Tito Domiciano. Domiciano chega ao trono imperial por volta do ano 80 a 84 depois da ascensão de Cristo. E quando ele chega ao trono, ele lança um decreto, ele lança um edito dizendo: ninguém aqui no Império Romano, principalmente na Ásia Menor, não deve se prostrar a nenhum deus, a não ser ao imperador. E o imperador era Flávio Tito Domiciano. Pegaram e souberam da notícia que João estava na cidade de Éfeso. Pegaram João, botaram ele amarrado nos pulsos e no tornozelo, no navio em direção ao mar Egeu. Mas pegaram uma rota contrária e disseram: não, vamos levá-lo para Roma. Chegando em Roma, pegaram João, já idoso, colocaram ele de frente ao imperador. E o Senado romano fez uma pergunta para João: João, quem é o Quírios de toda a terra? Quírios significa Senhor. Quem é o Senhor de toda a terra? Aí João foi, encurvou a cabeça e disse: imperador, você é digno de todo respeito, mas o Senhor de toda a terra só existe um, e um dia ele vai voltar. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único Senhor. Você acredita nisso? Levante suas mãos e glorifica o Senhor. E diz agora que pegaram João. E Roma na época tinha 5 formas de punir o sujeito. A primeira forma de Roma matar um cidadão era justamente crucificá-lo. Quando Roma não queria crucificar o cidadão, Roma partiria para um segundo método, que era pegar aquele sujeito, jogá-lo no anfiteatro romano, soltava os animais selvagens, e aqueles animais selvagens devoravam o indefeso cristão, diante de uma plateia de 24 mil pessoas sentadas. Mas quando Roma não queria matar o sujeito desta maneira, ele iria partir para um terceiro método, o imperador. Qual era o terceiro método? Pegava o sujeito, levava para o Coliseu, e no Coliseu ele abria aqueles grandes portões, e vinha aqueles homens musculosos com armas na mão, com aquelas espadas, com aqueles martelos, os famosos gladiadores, e esquartejava o indefeso cristão. Era o terceiro método de Roma matar o sujeito. Mas quando Roma não queria matar o sujeito dessa forma, ele pegava o sujeito, ao lado do panteão romano existia um grande reservatório, e nesse reservatório colocava-se azeite quente, óleo quente, gordura de animais, misturava com água e fervia aquele local. Botava uma fornalha embaixo e aquele grande reservatório fervia o azeite, as banhas dos animais, todo tipo de gordura, e misturava com água e jogava o sujeito lá dentro, e o sujeito morria lá, sucumbindo, e só ficavam os ossos já em estado de deterioração. Pegaram João, jogaram João dentro do caldeirão de óleo fervente. Por volta de alguns minutos, quando abriram a caldeira, aí João se levantou. Deus preservou até os ossos, até a carne de João. O Deus que você serve é Deus de livramento ainda. O Deus que você serve está preservando a tua vida. O Deus que você serve te trouxe aqui para te dar livramento. O diabo quer te matar, e Deus te trouxe aqui, e ele está te procurando. Aonde é que está você, adorador?
Aonde é que está você? João ficou de pé. E diz agora a tradição romana que pegaram João, ao invés de esquartejá-lo, disse: não, vamos matá-lo de fome. Vamos amarrá-lo nos pulsos de novo. Vamos amarrá-lo nos tornozelos. Vamos botar no navio de novo. Agora vamos direcioná-lo para o mar Egeu, para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos não passava de 40 quilômetros quadrados. Quem ia para Patmos iria ser morto de fome. Escuta aqui, você que está me ouvindo, que gosta de assistir os filmes mentirosos. Na ilha de Patmos, aquele filme mentiroso que diz que João estava bebendo água de coco, escrevendo o Apocalipse, isso é mentira. Não funciona. Pegaram João e baniram ele como escravo, pensando na mente do imperador que iria matá-lo de fome. Quando João chega em Patmos, aí João agora, na maior crise da sua vida, na maior dificuldade da sua vida, quem é que aparece para João na ilha de Patmos? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem pessoas que estão enfrentando grandes batalhas na vida. Aqui tem pessoas que estão com a crise familiar. Aqui tem pessoas que estão com crise no casamento. Aqui tem pessoas que estão com crise financeira. Você dentro dessa crise, você não está sozinho. Jesus vai entrar lá dentro e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Você acredita? Levante suas mãos ao céu. Só quem crê, só quem acredita, glorifica Jesus. Aí Jesus agora começa a se revelar para João. E diz a Bíblia Sagrada agora que João, já no capítulo 1, ele começa a dizer bem assim, de Apocalipse, capítulo 1, no verso 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a seu servo João. Ele mostrou as coisas que em breve deve acontecer. E preste bem atenção agora. Apocalipse significa revelação, que na cultura grega da época, revelação dava a entender que um véu é retirado do rosto do sujeito e foi dado a ele a ser conhecido aquilo que estava revelado, aquilo que não estava revelado. É isso que significa Apocalipse. Apocalipse significa revelação, porque revelava as coisas do presente, mas principalmente toda a trajetória da história da humanidade. É isso que significa revelação. Mas você deve entender uma coisa: na igreja somente duas classes de pessoas recebem as suas revelações de Deus. Somente duas classes de pessoas. Qual é a primeira classe? A primeira classe de pessoas para quem Deus entrega as suas revelações. Observe que não é para qualquer um. Não é. Revelação é para quem tem comunhão com Deus. A primeira classe de pessoas para quem Deus entrega a sua revelação é a classe dos pequeninos. Dois pequeninos. Eu vou chegar no texto, não abandonei não. A classe dos pequeninos. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 11, verso 25. Jesus disse bem assim: Pai, graças eu te dou, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios, aos orgulhosos, aos entendidos. Não, tu revelaste aos teus pequeninos. Ei, pequenino na Bíblia tem joelho no chão. Pequenino na Bíblia é adorador. Pequenino na Bíblia não vive se portando de maneira indecente lá na rua. Pequenino na Bíblia carrega a Bíblia na alma e no coração. Pequenino é aquele crente que não vive nas esquinas para querendo A e B. Pequenino na Bíblia é aquele que vive de joelho adorando ao Cristo vivo. Cadê os pequenos? Cadê os pequenos? Levanta as mãos. Só quem é pequeno. Só quem é pequeno. Isso significa dizer que crente soberbo, orgulhoso, metida besta, metida alguma coisa, querendo ser melhor do que você, não recebe nada. Quando aparecer alguém dizendo bem assim: eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, coloque ele ou ela no lugar dele e diga: você não é nada. Aqui você tem que ser pequeno. Pequeno.
pequeno. E pequenino na Bíblia é sinônimo de humildade. Pequenino na Bíblia é sinônimo de submissão. Pequenino na Bíblia é sinônimo de subordinação. Você que tem um rei dentro da sua alma, saia daqui com esta consciência, revelação de Deus para a tua vida. Você tem que ser pequeno. Crente que anda humilhando o outro não é nada. Você tem que ser pequeno. Crente que é metido a pregador melhor do que outro, você não é nada. Você tem que ser pequeno. Crente que diz que canta melhor do que outro, você não é nada. Você tem que ser pequeno. A segunda classe de pessoas para quem Deus entrega as suas revelações é justamente agora a classe dos amigos de Jesus. Dos amigos. João capítulo 15, versículo 15, Jesus ensinou dizendo: eu já não chamo vocês de meus servos, eu chamo vocês de meus amigos, porque aquilo que o Pai me revelou, eu também revelei para vocês. Quem anda namorando escondido, fora do pai, fora do conselho da mãe, não é amigo de Jesus. Quem vem para a igreja paquerar, não é amigo de Jesus. Quem é crente aqui lá fora se comporta como mudando, não é amigo de Jesus. Amigo de Jesus tem vida no altar. Tem vida no altar. Amigo, tem vida no altar. Se a mãe desse menino não fosse crente, ele tinha sido morrido de câncer. Mas como tem vida no altar, Deus foi lá e curou. É só para quem crê em Deus mesmo. É só para quem crê em milagre. É só para quem crê em providência divina. É só para quem é crente de verdade. Aí ele começa a escrever o Apocalipse. Quando chega nas 7 igrejas da Ásia Menor, ele vai partir para a penúltima igreja. Aí ele escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia. É Jesus se apresentando para a igreja. Escreve para o anjo, João: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Sabe qual é a maior diferença entre o nosso Jesus e o Deus do mormonismo? É porque o nosso Jesus é santo e é verdadeiro. Sabe qual é a maior diferença entre nós e os testemunhas de Jeová? É porque o nosso Jesus, ele é verdadeiro. Sabe qual é a diferença entre nós e o budismo? É porque o nosso Jesus é verdadeiro. Estas coisas diz o santo, estas coisas diz o verdadeiro. O verdadeiro. Se Jesus falou alguma coisa para você, você vai chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, porque aquele que ele falou é verdadeiro. Talvez você pense assim: Matias, já faz muitos anos, meu filho não voltou, meu irmão não voltou, minha família está uma bagunça. Mas se Jesus prometeu, ele vai chegar lá. Talvez alguém pense: aquela porta não chegou, está tudo fechado, parece que o céu é de bronze. Mas se Jesus falou, ele é verdadeiro e vai cumprir, e vai chegar lá. Vai chegar. Ele é santo e ele é verdadeiro. Aí ele se apresenta, continuando, ele diz bem assim: aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Chave aqui não é a chave da porta.
Chave aqui não é a porta de um emprego, não. Chave aqui, ele tem a autoridade do reino. Ele tem autoridade no reino. Ele tem um domínio. Ei, você não é dono do seu irmão. O dono é Jesus. O cabeça é Jesus. A chave está na mão dele. Na mão dele. Que abre e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Aí ele faz uma promessa para a igreja: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. A porta do evangelho foi escancarada para uma igreja que era pequena, mas a porta foi aberta. Qual é a porta que está fechada na tua vida? Qual é a porta que alguém fechou? E Deus está falando pela palavra: a porta vai ser escancarada. Aí ele diz: tem poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vê se você consegue entender. Qual era a primeira virtude desta igreja? Primeiro, guardar a palavra. Segundo, não negar o nome de Jesus. O grande dia se aproxima. O que é que eu tenho que fazer? Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Por que é que eu tenho que guardar, praticar a palavra, ser praticante da palavra? A Bíblia diz: bem-aventurados é os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por que é que eu tenho que guardar a palavra? Porque está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que é que eu tenho que guardar a palavra? Porque está escrito que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Por que é que eu tenho que ser praticante da palavra? Porque o grande dia se aproxima e a Bíblia lhe diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Caminhe pela palavra, adore pela palavra, glorifique pela palavra, tenha uma vida pautada pela palavra. Não adianta cantar se não tiver uma vida pela palavra. Não adianta ver um culto se na vida diária não tem uma vida pautada pela palavra. Não adianta. Não adianta vender uma máscara de crente se a palavra está fora do coração. Não adianta vender uma máscara, uma fantasia de cristianismo e a palavra está abandonada da alma. Aí Jesus, ele vai e continua falando e diz bem assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando Cristo voltar, vai pegar tantos de surpresa, ao ponto do evangelista São Mateus dizer que assim como era nos dias de Noé, muitos comiam, bebiam, davam-se, casavam-se e davam-se em casamento. E de repente, quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Aí Jesus diz: assim será na vinda do Filho do Homem. Tem gente que está brincando de ser crente. Tem gente que é crente na igreja e lá fora deixa de ser crente. Jesus está dizendo que virá inesperadamente um dia, o povo santo, zeloso de boas obras, será arrebatado. Arrebatado. Aí ele diz: eis que eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Eis que eu venho sem demorar. Apóstolo Paulo disse: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados com um corpo incorruptível. A morada de um crente não é aqui nesta terra. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo vai se findar, mas um dia o nosso Cristo vai tirar nós da sepultura, vai nos ressuscitar com um corpo incorruptível, e nós vamos encontrar com Ele. Isso é tão nítido, isso é tão claro, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, eu faço questão de ler. Ele diz bem assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não fiquem entristecidos como os demais, que não têm esperança. Perderam a esperança. Na época dele não esperavam mais Jesus voltar. Na época de Paulo perderam a perspectiva futurística de Cristo voltar. O grande dia se aproxima. Se aproxima, ele continua dizendo: pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. A sepultura não tem a última palavra sobre a nossa vida. A última palavra sobre a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. Escute aqui, você que não é crente, para o mundo lá fora, para o mundo perverso lá fora, a morte tem uma última palavra para eles. Para eles, depois que morreu, acabou-se. Mas para o crente salvo, não. A morte é uma passagem, é o crente descendo da sepultura e ele indo para o paraíso encontrar com Cristo, aguardar a vinda de Cristo Jesus. A morte não tem a última palavra. E ele diz mais no versículo posterior, olha o que ele diz no versículo 16: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Você está com medo de quê? A morte nunca tem a última palavra. Aí ele vai fazer uma promessa que é a maior esperança da igreja. A maior esperança. Aí ele diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatamento significa arpasto, retirar com força, subir com força. A lei da gravidade tem que ser então quebrada, porque vai subir com força. Arpaso, vai subir com força. Escute, eu quero saber qual vai ser a situação de Satanás e dos demônios, porque eles vivem nas potestades do ar. Outros ficam perturbando os moradores na terra. Mas quando Jesus vier arrebatar a igreja, não tem demônio que impeça a igreja a subir. Não tem ninguém que impeça você subir e encontrar com o Senhor nos ares. Tudo vai ser eliminado para Cristo se encontrar conosco. Arpaso, tudo vai ser quebrado. Tudo. Mas ele vai buscar. Escute, eu só vim aqui por um interesse, para te perguntar, você que não é crente, ou você que é afastado, ou você que vive uma máscara de evangelho, o que é que você espera da sua vida no futuro? O que é que você espera da sua vida no futuro? Já ocorreu 7 epidemias, já estamos na 4ª pandemia, e Jesus profetizou que isso iria acontecer. O que é que você espera? O grande dia se aproxima. O grande dia se aproxima. O que é que você espera
Por que é que eu tenho que acreditar que Cristo vai voltar? Aí Jesus ensinou dizendo: se um pai de família soubesse a que hora da noite, a que hora da vigília da noite o ladrão viria para violar a sua casa, ele não sairia da casa, ele ficaria guardando a sua casa. Mas como ele não sabe a que hora o ladrão virá, então da mesma forma será na vinda do Filho do Homem. A qualquer momento o grande dia irá acontecer. Irá acontecer o grande dia. O que é que você espera da sua vida no futuro? Qual é a tua perspectiva futurística? Qual é a tua crença nas verdades bíblicas? O que é que Jesus vai fazer depois que ele voltar? Ele diz bem assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é recompensa. Coroa é galardão. Coroa é premiação. Coroa é algum tipo de remuneração. Guarda o que foi que Deus te deu. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu dons espiritual. Deus te deu a salvação. Deus te deu o fruto do Espírito. Deus deu tua família. Deus te deu a igreja. Deus te deu um líder. Deus te deu um pastor. Deus te deu alguém. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Conserva, porque tenha certeza, Deus vai cobrar na vinda dele. Ele vai cobrar daqueles que são insubordinados, que a Bíblia chama de joio. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar daqueles sepulcros caiados, que fala bonitinho, mas lá fora é nada mais nada menos que uma lata seca. Deus vai cobrar. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Deus vai cobrar daqueles meninos que vivem praticando sexo antes do casamento e que levaram uma vida boa achando que é crente. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar daqueles caluniadores, difamadores, que saem falando mal de A e de B. Deus vai cobrar. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque o grande dia se aproxima.